quantas e quais disciplinas eu devo estudar por dia para eu conquistar minha aprovação em medicina pela VUNESP no final deste ano de 2021? Essa é uma pergunta interessante. Eu recebo muito isso, né? Essas dúvidas dos alunos. Quantas matérias eu estudo por dia? Eu coloco uma, eu coloco duas, eu coloco quatro. Quantas matérias eu tenho que estudar por dia para ser eficiente? Então, vamos entender um pouquinho com relação a isso. Por quê? Para responder essa pergunta para você, a gente tem que analisar algumas coisas muito importantes. A primeira delas é o tempo que nós temos, né? Tem alunos que estudam 10 horas por dia, vai ter um desempenho. Tem alunos que estudam 4 horas, alguns 5 horas. Independente desse tempo, a gente tem que analisar algumas coisas importantes para saber aí quantas matérias eu vou ter que estudar por dia, beleza? Débora, o que eu preciso analisar para eu decidir? Primeira coisa que a gente tem que analisar, gente, é o grau de dificuldade que eu tenho em algumas disciplinas, beleza? O candidato que está estudando para medicina, ele tem que estudar aproximadamente aí 10 disciplinas, né, para os vestibulares. Umas um pouco mais, umas um pouquinho menos, mas em média aí, aproximadamente 10 disciplinas você precisa estudar: matemática, português, geografia, história, química, física, biologia, entre outras, não é isso? O que você precisa entender? Primeira coisa, quais são as matérias que eu tenho facilidade e quais são as matérias que eu tenho dificuldade? Só que, gente, uma coisa importantíssima, né, quando a gente fala isso, o aluno acha que, então são as matérias que eu gosto e as matérias que eu não gosto. Não, são as matérias que você acerta muito e as matérias que você não acerta tanto assim. Então, você só tem como analisar isso se você fizer simulado, se você fizer exercícios, se você fizer isso para valer. Então, vamos supor, eu peguei um simulado, desse simulado aí eu gabaritei geografia, né? Eu tenho frequência nisso, eu gabarito geografia, eu vou muito bem em história, eu gabarito inglês, eu erro um pouco mais aí em português, então eu tenho que ter essa análise importante, beleza? Então não é aquilo que você gosta mais ou que você gosta menos, mas sim aquilo que você acerta e o que você não acerta. O comum é eu ouvir dos alunos que eles vão muito bem em humanas, em inglês, mas na área de exatas nem tão bem assim. Só que é claro que a gente tem que analisar todo esse processo. Então eu não vou tão bem em física, não vou tão bem em matemática, eu vou muito bem em química, mas eu preciso trabalhar dissertativa, então eu preciso ter essa análise. Por quê? Para eu decidir quantas matérias por dia e o tempo que eu vou ficar em cada uma delas, isso é extremamente relevante. Então, quando o aluno fala comigo, eu tenho muito problema em matemática. Gente, se eu tenho muito problema em matemática, eu estudo matemática todos os dias. Principalmente se você é um aluno que começou a estudar e quer passar em um espaço curto de tempo. Então, se você quer passar em medicina esse ano, por exemplo, os vestibulares começam em outubro, né? Santa Casa, algumas já começam em outubro e até dezembro. Então, você tem entre 4 e 6 meses para se preparar. Então, você tem que atacar aquilo que realmente você precisa atacar, beleza? Eu estudo inglês, mas nos meus simulados eu gabarito inglês. Gente, todas as matérias você precisa estudar durante a semana. Então, nenhuma matéria você pode deixar de fora. Você tem que estudar todas as matérias e tem que fazer redação durante a sua semana, beleza? Então, durante a semana você vai estudar tudo. Só que aquilo que você realmente precisa aprender, que você tem mais dificuldade, que você costuma errar, você vai dar uma atenção especial. Então essa matéria pode ser que você estude todos os dias ou um tempo maior quando você estiver estudando. O ideal é você ter frequência de estudo dessas matérias, beleza? Agora, se inglês, por exemplo, é uma matéria que você gabarita, você estuda aí 30, 40 minutos resolvendo alguns exercícios para não deixar sem estudar, mas é um tempo muito curto. Agora, se você fala para mim, Débora, de 10 questões de matemática eu geralmente acerto 2, poxa, a gente precisa atender aí, olhar com carinho, né, com atenção essa informação, beleza? Não, física, de 10 questões eu acerto 3, de 5 eu acerto 1. Acerto 1, 2, 3, dependendo da faculdade que você vai prestar o vestibular, você precisa gabaritar a prova inteira, então a gente precisa analisar isso. Então, a quantidade de matérias que você vai estudar por dia e o tempo que você vai destinar para cada uma delas vai depender muito dessas características, do seu desempenho em cada uma delas, da sua facilidade, da sua dificuldade, e aí sim a gente monta um cronograma eficiente de acordo com o seu perfil, com as suas características, beleza? Tem alunos que falam, eu mando muito bem em química nas provas objetivas, na dissertativa eu tenho dificuldade de colocar resposta, então eu tenho que gastar energia nisso. Como apresentar a resposta, como escrever, como otimizar. Então isso é muito importante para vocês, beleza? Então olha só,
O número de disciplinas ideais, o número de horas ideais, ela não existe. Existe o ideal para você, dentro da sua situação, ok? Então, de acordo com o seu perfil, com a sua dificuldade, com a sua facilidade, com o tempo que você está estudando, com o tempo que você tem para estudar, com as suas características, aí sim é possível determinar um tempo e uma situação ideal. Deu para entender? Então não adianta a gente querer uma resposta mágica e padronizada, ideal para todo mundo, porque isso não existe. Tem alunos que mandam super bem em uma matéria, mas tem uma certa dificuldade em outras. Então ele vai ter que dar uma atenção especial para aquilo, beleza? E olha, só tem como eu saber se eu estou indo bem ou não naquela disciplina, gente, ó, uma dica muito importante. Se eu faço simulado, se eu faço exercícios, ok? Não é no conceito. Por quê? Quando a gente está estudando teoria, estudando conceito, gente, todo mundo entende tudo. É muito difícil você estudar uma matéria pela parte conceitual e não entender. Normalmente a gente entende tudo. Então dá aquela sensação de que a gente entendeu tudo, que já faz sentido pra gente, e quando a gente vai para o exercício é mais difícil aplicar aquilo, pegar todo aquele conceito e colocar no exercício. Então, para você analisar se você tem facilidade, se você tem dificuldade, é dentro de exercícios, de treino, de combate ali na vida real. É assim que você analisa, não pelo conceito. Beleza? Deu para entender? Então olha só, para você saber quantas matérias você vai estudar por dia, quanto tempo você vai destinar para cada matéria, faz esse levantamento. Quais são as matérias que você precisa estudar para passar na faculdade que você quer passar? Ponto. Primeira coisa. Quanto tempo você tem por dia para estudar? Segundo. A terceira coisa é quais dessas matérias que você tem que estudar, que você já domina, que você acerta mais de 90%? Coloca aí. Quais são as matérias que você não domina, que normalmente você erra por besteira, falta de atenção ou simplesmente que você realmente não sabe a matéria? Coloca aí. Depois você vai distribuir essas matérias que você tem mais dificuldade, que você precisa de mais tempo para estudar, e você vai colocar de preferência isso com frequência. Então, se matemática é uma matéria que você acerta 2, 3 de 10, você vai ter que encaixar matemática todo dia na sua rotina, enquanto você não passar de 70%, 80%. Beleza? Lembrando que você não vai abandonar nenhuma das matérias. Você precisa estudar todas as disciplinas, inclusive redação durante a sua semana. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido o vídeo. Se não curtiu, gente, curte o vídeo aí e eu te vejo numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.